quando o anjo do Senhor destruiu aquela cidade. Durante o milênio, a terra permanecerá desolada. E a terceira mensagem, aquele que... Eu espero você em Armagedon. O nosso planeta está passando por momentos inquietantes. Estamos presenciando diante de nossos olhos o cumprimento das profecias referente ao fim do mundo. E não só as profecias contidas no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, onde o próprio Jesus descreveu alguns dos eventos que anunciariam a sua volta. Além das guerras, rumores de guerras, fome, pestes, terremotos, a decadência moral e o esfriamento do amor entre os seres humanos, uma outra grande profecia se encaixa no contexto de nossos dias e nunca na história da humanidade vivemos numa época tão clara em relação a essas predições. O Armagedon, uma guerra final descrita em Apocalipse capítulo 16, está se formando com espantosa rapidez. Todos os itens necessários para o cumprimento dessa profecia já estão evidenciados. Mas enquanto as nossas atenções estão voltadas para os conflitos entre árabes e judeus, o Ocidente contra o Oriente, asteroides que podem se chocar com a Terra, movimentos políticos, o avanço da ciência, o colapso da economia, as desigualdades sociais, implante de microchips, códigos de barras e epidemias, vírus letais, pandemia, gripe do frango e outras dezenas de alternativas para o fim do mundo, Satanás consegue ter êxito em seu plano maligno de subverter a Terra e seus moradores, e está arregimentando o seu exército de seguidores, se preparando para a batalha final. Então fica a grande pergunta para respondermos. Como será o final do mundo de acordo com a palavra de Deus? A questão do Armagedon está intimamente associada com a ideia do fim do mundo e da volta de Cristo. Porém, nós vamos ver que o século XIX foi bastante acentuada a ideia ali de que a Turquia exerceria um papel significativo. Afinal de contas, os turcos não ameaçaram várias vezes o restante da Europa lá com tentativas de invasões e tudo mais ali. Istambul, a cidade dos dois continentes ali, e havia uma expectativa sobre aquilo. Mas quando a Turquia perdeu a força, praticamente, também a ideia de que ela exerceria um papel preponderante foi se esvaindo. Mas com o surgimento da Primeira Guerra Mundial, muitos autores evangélicos e cristãos diziam: isso tem que ser o Armagedon. Porque, afinal de contas, nunca vimos algo de uma proporção tão grande no cenário da civilização da época, principalmente a Europa ali. Mas a Primeira Guerra Mundial passou e, de novo, sem Armagedon. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. A gente percebe que a Segunda Guerra Mundial não chegou a ter o mesmo impacto da Primeira, porque eles já estavam um pouco vacinados com a decepção da Primeira Guerra Mundial. Então houve uma expectativa, mas em proporções menores. Porém, a Guerra Fria fez com que muitos autores evangélicos crescem: agora a coisa está caminhando nessa direção. Nos últimos anos, nós temos presenciado muitos documentários, muitos livros, muitos artigos falando sobre como será o final do mundo. A grande dificuldade desses artigos, desses estudos, é que eles ficam puramente no lado catastrófico do evento. Nós precisamos de um estudo mais profundo, algo que busque na Bíblia o que é realmente a palavra de Deus e o que ela significa dentro dessa profecia. Vamos iniciar fazendo uma leitura do texto que apresenta o Armagedon bíblico. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, pois são espíritos de demônios, que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo,
para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua nudez. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A Bíblia aqui nos relata sobre um grande e último evento que ocorrerá nessa terra. E o que nós estamos presenciando é uma chuva de interpretações do livro de Apocalipse. Nesse primeiro programa, nós vamos interpretar a profecia do Armagedon de acordo com a palavra de Deus. E vamos começar com uma interpretação um pouco teatral. A mídia hoje apresenta o Armagedon como fez com a palavra Apocalipse no passado, envolto numa atmosfera de fim do mundo. Para o cinema, este evento trata-se da destruição da Terra por uma catástrofe cósmica, um cometa de proporções gigantescas que avança sobre a Terra numa velocidade de 36 mil quilômetros por hora. A queda do cometa não é algo tão impossível de acontecer. Já aconteceu no passado e pode perfeitamente acontecer no futuro. Em 1908, houve uma explosão na região do Taiga, na Sibéria, onde pesquisadores ainda hoje encontram uma área com uma alta concentração de radioatividade e envolto em muitos mistérios. Recentemente, a comunidade científica alarmou o mundo com a predição, no mínimo, aterradora. Há algum tempo, uma organização de vigia, de astrônomos amadores e profissionais que vigiam o espaço, a Space Watch, através do Jim Scott, ela aventou a possibilidade de um asteroide chamado 1997 XF11, ele se chocar com a Terra. Ele iria passar na órbita terrestre, pela órbita que a Terra descreve em volta do Sol. Cálculos posteriores permitiram não muita proximidade, mas uma distância maior. Esse asteroide citado, ele teria o diâmetro aproximado, pela estimativa dos astrônomos, de 1,5 km de diâmetro. E um choque dele com a Terra liberaria em torno de 3.000 a 3.500 megatons de energia. Para fins de comparação, a bomba que destruiu Hiroshima, ela tinha 13 quilotons, ou seja, 0,013 megatons. Então seria muito mais poderoso, né, esse choque, milhares de vezes mais poderoso que a bomba de Hiroshima. Será a Terra então destruída por uma catástrofe cósmica? Irá realmente o nosso planeta acabar por um acidente? Encontramos alguma profecia que fala sobre a destruição da Terra por cometas? Num certo sentido, sim. No livro de Apocalipse, a Bíblia nos apresenta as 7 últimas pragas. E uma delas, afinal, descreve uma chuva de meteoros, pedras do peso de 1 talento, ou 34 quilos, vindas do céu. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Mas será essa a interpretação para a profecia do Armagedon? A humanidade deixará de existir pela queda de um ou de mais cometas? No dia 11 de setembro de 2001, às 8h45 da manhã, os Estados Unidos foram abalados por um atentado sem precedentes na sua história. Os alvos foram as torres do World Trade Center, em Nova York, centro financeiro de diversas empresas e reconhecidas entre os prédios mais altos do mundo. Aviões usados como mísseis foram lançados sobre essas torres. Quase simultaneamente, outros aviões foram sequestrados para servir ao mesmo propósito. Um atingiu o Pentágono, o outro caiu longe de seu alvo. Em menos de 2 horas depois de serem atingidas, as torres e mais 5 prédios que compunham o complexo desabaram. Causaram a morte de milhares de pessoas, inclusive daqueles que buscavam resgatar os sobreviventes. O ataque foi atribuído a um terrorista, Osama Bin Laden.
Para alguns, a profecia do Armagedon começava ali, baseada apenas em algumas partes da Bíblia, ou num trecho do Apocalipse capítulo 16, que diz sobre o secamento do rio Eufrates. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Alguns teólogos aplicam essa passagem apostando ser o Armagedon bíblico uma revolta dos povos muçulmanos contra a opressão dos países ricos e capitalistas do Ocidente. Será então o Armagedon uma explosão da fúria desses povos contra esse sistema? Tem respaldo a teologia de que os reis do Oriente, descrito nessa profecia, se referem aos líderes políticos atuais daquela região? Outra tese defende a ideia de que o Armagedon é apenas um evento regional. Uma guerra entre árabes e judeus. Isso baseado em alguns escritos do Velho Testamento que falam sobre a restauração de Israel e Deus trazendo em juízo as nações que atacaram o seu povo. Os palestinos tentam convencer o mundo a lhes dar apoio na luta pela posse do território. E de acordo com a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, isto inclui também a cidade de Jerusalém. Essas guerras pela posse das terras daquela região já duram milhares de anos. Eu convidaria a cada um dos ouvintes a voltar a estudar ou reestudar o que a própria Bíblia tem a dizer de uma perspectiva bem mais cristocêntrica do Apocalipse e do Armagedon do que essa releitura bélico-militar que é atribuída ali e que teve sua origem, ou sua popularização, pelo menos assim dito, no contexto da Guerra Fria Americana, entre os Estados Unidos e, no caso, a União Soviética, principalmente. E foi nesse período que surgiram autores como Al Lindsey e vários outros ali, achando que agora sim nós temos um contexto e tudo. E lógico, até boa parte da política norte-americana de apoio ao Estado de Israel, durante alguns presidentes aí evangélicos dos Estados Unidos, bem característicos, eles apoiavam o Estado de Israel porque criam que Israel, nação, teria um papel preponderante nas profecias ali. Mas eu creio que nós esperamos não um cumprimento literal na Palestina. Ou seja, nós não estamos buscando ou ancorando a nossa esperança na cidade literal de Jerusalém, na Palestina, mas na Nova Jerusalém. Não no Estado de Israel, mas no Israel espiritual. E no estabelecimento do reino de Deus sobre essa terra. Porque, afinal de contas, todos os governos humanos aí que têm existido, todos fracassaram. E Deus tem uma esperança superior para nós. E não meramente conflito entre árabes e israelitas, que pode até se intensificar nos últimos tempos. E pode haver envolvimento de nações e tudo mais ali, mas o certo é que nós temos uma dimensão cósmica e espiritual que transcende a todos esses conflitos humanos que têm ocorrido até hoje no mundo. É interessante notar que muitas igrejas apontam que o Armagedon é uma guerra entre árabes e judeus. Se pensarmos assim, existe uma pergunta que tem que ser respondida. Se o profeta João, que escreveu o Armagedon, e é cristão, escreve sobre a restauração de Israel, o que acontecerá com os cristãos? E devemos lembrar também que o Armagedon trata sobre o dia do Deus Todo-Poderoso, e que traduzindo quer dizer o dia do juízo final. E seguindo essa chuva de teorias sobre como será o final do mundo, hoje em dia nós temos uma visão bem catastrófica. Nós temos uma visão baseada na profecia dos Maias, em que diz que o mundo vai acabar em 2012. Nós devemos salientar que essa profecia dos Maias não aponta que o final do calendário Maia seja o fim do mundo, mas existem muitas histórias por trás disso. Vamos conhecer um pouquinho sobre o calendário Maia e 2012. Será realmente o final do mundo? O calendário Maia é um sistema de calendários e almanaques usado pela civilização Mesoamérica pré-colombiana.
Ele ainda está em uso em algumas regiões do Oaxaca e pelas comunidades maias do Planalto da Guatemala. Existe mais de um modelo do calendário que podem ser sincronizados e interligados. E assim, sua combinação dá origem a ciclos mais extensos de anos. De acordo com a Academia de Línguas Maias da Guatemala, um dos mais importantes desses calendários é conhecido pelos estudiosos como o Tzolk'in. Tinha a duração de 260 dias. O Tzolk'in, combinado com outro calendário de 365 dias, conhecido como o Raab, forma um ciclo completo que se repete exatamente a cada 52 anos e é conhecido como o calendário de longa duração. O Raab era um calendário solar composto de 18 meses de 20 dias e mais um período de 5 dias para a purificação. O fim do ciclo de 52 anos, segundo a cultura desse povo, era um período de tensão e má sorte entre os maias, pois eles esperavam ansiosos para ver se os deuses concederiam um outro ciclo. Os maias nomearam seus períodos da seguinte forma: um quin era equivalente a um dia, 20 dias a um uinal, 360 dias, um tum, 19,7 anos, um catum, 394,3 anos, um bacton. O calendário completo aponta 20 bacton. 20 bactons são equivalentes a cerca de 7.885 anos solares. A interpretação incorreta do calendário mesoamericano de contagem longa forma a base de uma crença de que um cataclisma aconteceria no dia 21 de dezembro de 2012. Mas há um ponto importante a salientar. 21 de dezembro de 2012 é apenas o último dia do 13º ciclo do Bactum. Não é o final da contagem longa, pois ainda se seguirão os Bactuns do 14º ao 20º. Portanto, 21 de 12 de 2012 não é nem cientificamente o final do calendário maia. Crer que um cometa irá destruir a Terra afeta a vida de muitos cientistas, mas certamente não a de milhões de espectadores que veem nessa teoria apenas um entretenimento numa tela de cinema. Crer que o Armagedon, o último grande conflito dessa Terra, será apenas um confronto entre árabes e judeus, certamente causa algum impacto sobre eles, mas parece tão distante, tão longe da nossa realidade. Mas a mais assustadora teoria sobre o final do mundo reuniu nos últimos dias toda a tecnologia para poder lançar os seus pensamentos. E nós vamos conhecer agora a teoria sobre o arrebatamento secreto. A série de livros da coleção Left Behind, tanto o filme como o próprio livro que teve esse título e os demais livros da série, eles estão construídos em cima de algumas teorias que não possuem base bíblica. É importante observar que essa teoria é baseada apenas em 3 passagens bíblicas e que, mal interpretadas, dão origem a esta crença. Esta distinção entre o arrebatamento secreto e a segunda vinda de Cristo não tem base bíblica. É uma teoria que foi popularizada, começando com Darby, lá por 1875, foi a época em que realmente a coisa começou a se popularizar mais, as ideias. Foi popularizada posteriormente com a Bíblia de Scofield, anotada. E deixa eu ser bem sincero com uma coisa, eu pessoalmente não gosto muito de Bíblias anotadas. Porque quem anota a Bíblia sugestiona a interpretação. Vamos deixar que a Bíblia realmente fale por si mesmo e que o indivíduo realmente consiga a chegar à sua compreensão. Mas no momento que eu já começo a anotar, as minhas ideias acabam sendo impostas à Bíblia de maneira inconsciente, consciente ou inconscientemente. Mas a Bíblia de Scofield, publicada no início do século XX, com essas anotações, acabaram levando a isso.
Agora, você tem um outro problema. Além da separação entre arrebatamento secreto e segunda vinda, isso não tem nada a ver com o mistério que Cristo fala. O mistério é que nós nem todos dormiremos, mas que transformados seremos, como diz Paulo. Você vai ver claramente que o arrebatamento dos mortos ressuscitados e dos justos transformados ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Literal, visível e antes do milênio. O versículo-chave para a crença do arrebatamento secreto está descrito em Mateus 24, de 36 a 42. Naquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, e até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E então, estando 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Como nessa teoria sobre a volta de Cristo, os ensinamentos bíblicos estão sendo colocados de forma que eles se contradizem, nós vamos mostrar 3 motivos que nos levam a crer que o arrebatamento secreto não ocorrerá. Primeiro, no próprio capítulo 24, encontramos os alertas dados por Jesus a respeito dos ensinamentos de que a sua volta seria secreta. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo alerta sobre essa questão muito importante. Ele diz enfaticamente, não acrediteis. A volta é a mais esperada e acalentada esperança dos cristãos, aguardada não somente pelos seres desta terra, mas pelos do céu e por todo o universo. Para sabermos como será a volta de Cristo, basta lermos também o próprio capítulo 24. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Além desses textos, temos outras que não deixam dúvida de que a volta de Cristo não será um evento isolado. Os versículos citados no livro do apóstolo Paulo aos fiéis de Tessalônica chamam a atenção a um outro aspecto muito importante, pois nele encontramos a esperança para os que já morreram fiéis em Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A segunda razão que mostra que o arrebatamento secreto não se sustenta teologicamente é que o próprio Jesus, em Mateus 24, diz que toda a terra presenciaria a sua volta. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aqui Jesus foi bem específico. Toda a humanidade presenciará esse evento. Não será algo apenas para amigos mais chegados ou para somente alguns. João confirma essas palavras em seu livro.
eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. O terceiro motivo que nos leva a crer que o arrebatamento secreto não se sustenta é que o destino daqueles que foram deixados para trás já está selado. Não há qualquer suporte na Bíblia que diga que há um tempo extra, um tempo de preparação. Você não encontrará nenhum período de 7 anos após a volta de Cristo para uma segunda chance. Aqueles que foram levados para os céus estarão reinando por 1000 anos. E aqueles que foram deixados na terra não estarão fazendo nada, porque eles estão mortos. Mas um outro problema, e talvez um dos mais graves dessa teoria do Left Behind, é a ideia de uma segunda oportunidade. A Bíblia fala no livro de Hebreus que aos homens está dado morrer uma só vez e depois o juízo. Mas ali, bom, se eu não fui tão bem agora, eu posso ter uma segunda chance ainda ali. Não é assim. O meu tempo de graça e a minha oportunidade é nesta vida. Se eu não aproveitar, não vai haver uma segunda oportunidade. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, e até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Você se lembra do que aconteceu no dilúvio? Do que aconteceu no tempo de Noé? A Bíblia nos relata que, assim como no tempo de Noé, comiam, bebiam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. A Bíblia nos aplica também que aqueles que vão ficar sobre essa terra não estarão vivos, porque morrerão, assim como nos dias de Noé, não aceitaram as advertências e, por isso, não irão participar do reino de Deus. Jeremias, o profeta, diz que durante o milênio a terra permanecerá desolada e vazia. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, você vai ver que todos os justos serão levados para o encontro com o Senhor nos ares e para o céu. Porque, afinal de contas, Cristo, em João capítulo 14, versos 1 a 3, diz que Ele está preparando as moradas no céu. Para quem essas moradas? Para ficarem desocupadas? Não. Lá estarão os remidos durante o milênio. E, finalmente, após o milênio, então, a Nova Jerusalém descerá essa terra, Cristo, os anjos, os remidos, para povoá-la, a terra transformada, que no Apocalipse capítulo 21, versos 1 em diante, diz que é chamada de novo céu e nova terra. Agora, enquanto a igreja e o povo de Deus estiver no céu, não vai haver uma pregação paralela sobre a terra para uma segunda oportunidade para quem não foi bonzinho antes. O tempo de graça é agora. E se você não aproveitou, acabou. Hoje nós vimos algumas interpretações de como será o final do mundo e estamos apresentando a profecia do Armagedon. Mas o que é o Armagedon? O que essa profecia tem a dizer para nós sobre os últimos movimentos? Como podemos descobrir passo a passo os mistérios dessa profecia? Como desvendar os seus segredos, os seus códigos e o seu simbolismo e os seus eventos? Descobrirmos isso nos fará ter uma clara visão do que Deus está nos avisando sobre os últimos movimentos desta terra. No próximo programa, a origem da palavra Armagedon, os textos bíblicos que estão relacionados com o evento, um passeio por um vale muito especial. Conto com a sua presença no nosso próximo estudo, onde continuaremos a desvendar o Armagedon, a última profecia. O anjo do Senhor destruiu aquela cidade. Durante o milênio, a terra permanecerá desolada. E a terceira mensagem, aquele que... Eu espero você